Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual é a hora que você está vendo esse vídeo, mas seja que hora for, eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e o infinito amor do Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, comunhão do Espírito de Deus, seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que você esteja sendo tremendamente abençoado nesse final de semana. Que você tenha a oportunidade de descansar, de renovar as suas forças e que você encontre tempo para Deus. Que você encontre tempo para a palavra de Deus. Apesar de que o correto seria estar todo o tempo na presença de Deus. Mas mesmo que você não tenha entregue a sua vida a Deus ainda, ou se você já entregou a sua vida a Deus, a Jesus, e não está tão firme na sua fé, que você tenha tempo para meditar nas palavras de Deus. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está te chamando de alguma forma, ou para você retornar, ou para você vir para os braços dele, porque grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. E hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso, sobre o desânimo. Muitas vezes nós desanimamos na nossa jornada. Para aqueles que já estão ou estavam no caminho do Senhor, já conhecedores da palavra de Deus, e deixaram a sua fé desanimar por algum motivo, talvez por alguma decepção. Para você que não entregou sua vida ainda para Jesus e que vê as suas lutas, muitas vezes sendo vencido ao invés de vencer, e o desânimo bate, eu quero te dizer que Deus é um Deus que hoje te fala para você não desanimar. Hoje Deus te diz para você olhar para Ele, para você permitir que Ele trabalhe na sua vida através do Espírito Santo, através da presença e das promessas de Jesus. Que você permita, eu e você, que nós permitamos que Deus trabalhe na nossa vida. Que Deus esteja tratando conosco, que Deus esteja trazendo a nós palavras dele que vão nos consolar, que vão nos fazer meditar e acreditar e voltar a ter fé, voltar a nos animar. Eu quero dizer para você, não desanime, não perca a sua fé, não permita que o inimigo venha bater em você de forma que você desista. Desista dos seus planos, desista dos seus sonhos, desista daquilo que Deus tem preparado para você. E eu quero trazer para você hoje 8 textos da palavra de Deus que nos falam firmemente sobre o ânimo que Deus nos dá, sobre a força que Deus nos dá e nos promete
nesses momentos de desânimo, nesses momentos de descrença. Eu quero até fazer um desabafo rápido aqui agora nesse momento. Gente, fazer esses vídeos e colocá-los na rede e muitas vezes não ver o resultado que o nosso coração espera, às vezes nos desanima. Eu confesso a vocês. Às vezes fazer a obra de Deus e não ver o resultado que nós esperamos com o nosso coração, às vezes nos desanima. Outro dia eu estava conversando com um colega meu, esses vídeos que nós fazemos e colocamos na rede com palavras de Deus, eles são vídeos que, em média, os meus vídeos têm em torno de 40, 50, 60 visualizações. Os likes são 3, 4, 5 likes. Qualquer vídeo de piada, qualquer vídeo pornográfico, qualquer vídeo de desastres, ou de chacinas, ou de mortes, alcança 500 mil, 1 milhão de visualizações de uma forma muito rápida. E isso, às vezes, nos desanima. Mas Deus não permite que a gente desista. Porque nós temos que entender que nós estamos fazendo a obra para Deus, não é para nós. Ele é que sabe quantas pessoas precisam receber, ouvir esses vídeos. Ele é que sabe a quem e aonde essa palavra precisa chegar. E a mesma coisa acontece com você. Muitas vezes você tem os seus planos e você olha e não consegue. Você bate numa porta e não consegue. Você tenta uma solução e não dá certo. Você tenta outra coisa e não dá certo. Mas eu quero te dizer que a hora de Deus vai chegar para você. Os planos de Deus vão se cumprir para você. Mas vamos aos textos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 8, nós lemos que Deus está conosco todo o tempo. É uma promessa que ele nos faz. E a palavra de Deus nos diz assim: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. O Senhor é que vai à sua frente. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e nós deixamos que Jesus seja o Senhor das nossas vidas, e Deus passa a ser o Rei, governador da nossa vida, Ele está sempre adiante de nós, em tudo que nós vamos fazer. Então Deus promete que estará sempre adiante de nós. No livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, Deus nos promete que a vitória vem. No tempo dele, a vitória virá. No tempo dele, as coisas vão acontecer. A palavra de Deus nos diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.
a vitória vem. Só que ela vem não no nosso tempo. A vitória vem no tempo de Deus, para que nós sejamos colocados aonde Deus deseja. Um grande exemplo disso nós vemos na história de José. José, quando estava preso na prisão na casa de Potifar, por ter sido acusado de tentar estuprar a esposa de Potifar, acusado injustamente por uma mentira, José desvenda os sonhos de dois serviçais de Potifar. Aliás, dois serviçais de Faraó. E um dos serviçais tem no seu sonho, o sonho dele significa que ele seria morto, e o outro serviçal, o sonho dele significa que ele voltaria a trabalhar para Faraó. E quando ele sai da prisão e vai voltar para trabalhar com Faraó, José diz para ele: olha, não se esqueça de mim. Só que ele se esquece. E 2 anos se passam. Até que Faraó tem um sonho. E esse funcionário se lembra que José interpretou o seu sonho e o seu sonho se cumpriu. Então ele fala: olha, Faraó, tem um homem na prisão que pode interpretar o seu sonho. Veja bem, se aquele homem lembra de José logo quando ele sai da prisão e pede para Faraó a libertação de José, José não seria governador do Egito, ele seria subcomandante da padaria. Então, nós precisamos entender que o tempo de Deus é perfeito. Não desanime, a vitória virá. Deus está à nossa frente e a vitória virá no tempo de Deus. No livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, Deus nos diz que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na nossa vida. A palavra de Deus, ela diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus vai cumprir todas as promessas que ele tem para as nossas vidas. No tempo dele, a vitória virá. Ele está sempre à nossa frente e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. No livro de Judas, no capítulo 1, no versículo 20, nós lemos que nós precisamos orar sempre, nos manter em oração. Sempre nos manter em oração. A palavra de Deus nos diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Quando nós oramos, nós fortalecemos a nossa fé. Sabe, nós deveríamos ter em nossa vida 3 hábitos. Do mesmo jeito que nós alimentamos o nosso corpo carnal e nós tomamos café da manhã, almoço e a janta para nos alimentar, alguns mais um pouco, igual eu, né? Vocês podem ver. Da mesma forma, para o nosso espírito, nós precisamos alimentá-lo. E a forma de alimentar o nosso espírito, a forma de nutrir e fortalecer a nossa fé, é através da oração, a leitura da palavra e através do jejum. Com esses 3 hábitos, nós fortalecemos o nosso espírito. Orando, jejuando
e lendo a palavra. Então, nós devemos edificar a fé que a gente tem orando no Espírito. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9, nós lemos que nós vamos conseguir. É uma promessa. Em tudo somos atribulados, porém não somos angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Será que isso aqui, que nós lemos na palavra de Deus, tem alguma semelhança com a vida que você tem levado? Atribulado, mas não angustiado. Perplexo com as coisas que acontecem, mas isso não nos desanima. Nós somos perseguidos, mas não somos abandonados. Nós somos derrubados, mas não somos destruídos. Nós conseguimos. A gente precisa entender aquela palavra que diz que para que nós tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus nos diz: no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo justamente para nos mostrar que nós conseguimos também vencer. Não permita que o desânimo chegue até você. Não permita, aliás, mesmo que você fique desanimado, não permita que esse desânimo cause a desistência. Sabe, você pode desistir de tudo na sua vida, mas nunca desista de Jesus. Você pode desistir até de ir à igreja, mas nunca desista de Jesus. Nunca desista de Jesus. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 até 4, nós vemos que todo problema, toda tribulação tem um lado bom. Apesar de nós passarmos pelas dificuldades, apesar de ser dolorido, apesar de ser angustiante, mas todo problema tem um lado bom. Nós lemos na palavra assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Sabe, o problema ele nos impulsiona. O problema ele precisa existir para nos levar para frente, para nos fazer lutar, para aumentar a nossa fé. No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, nós vemos que todas as bênçãos já são nossas. Tudo já nos foi dado. Nós temos só que saber aguardar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. A palavra de Deus diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí você pode dizer assim: mas o que eu tenho que fazer para receber essas bênçãos? E eu digo a você: não desistir. Quando Abraão saiu da terra onde ele estava, e Deus falou para ele que ele teria uma grande descendência, que ele seria pai de uma grande nação. Sabe quanto tempo demorou?
25 anos. Ele esperou 25 anos. Inclusive, gerando um problema, porque não soube esperar como deveria. Porque Sara, sua esposa, achou que ela já estava muito velha e estava demorando demais a promessa de Deus se cumprir. Então Sara pega Agar, sua escrava, e fala: Abraão, se deita com Agar e tem um filho com ela. E é o que o Abraão faz. E dali nasce Ismael. Ismael é pai dos muçulmanos. Gerou um povo que não é o povo da promessa, porque o povo da promessa veio com Isaac. 25 anos depois, a promessa se cumpriu. Abraão já com 100 anos, Sara com 90. Mas a promessa se cumpriu. Nós precisamos aprender a esperar, porque as bênçãos já são nossas, mas elas têm o seu tempo certo. No livro de João, capítulo 1, versículos 3 a 5, nós lemos que Jesus é a luz das nossas vidas. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Em Jesus estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Eu quero dizer para você que quando nós andamos com Jesus, nós andamos com a luz do mundo. E quando nós andamos com a luz do mundo, nós também passamos a ser luz. Passamos a ser luz na nossa casa, passamos a ser luz na nossa família, passamos a ser luz no nosso trabalho, passamos a ser luz por onde quer que a gente ande. E quando somos luz, nós incomodamos. O simples fato de onde nós chegarmos, clarear e mostrar as coisas que estão erradas, você não precisa falar nada. O simples fato de você ter uma atitude correta diante das coisas que sempre são erradas já incomoda os outros. Porque a sua atitude em silêncio já demonstra o erro dos outros. Não que você seja melhor que ninguém, não. Eu não estou dizendo isso. Nós não somos melhores que ninguém. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que quando perguntaram a João Batista se ele era o Cristo, ele falou: não, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias do verdadeiro Cristo. E quando aponta, ele diz: importa que eu diminua e que ele cresça. Sabe, meu amado, minha amada, eu aprendi uma coisa. Se você quer ser líder, seja aquele que serve todos. Aliás, o conceito de liderança hoje no mundo, ele é um conceito muito desvirtuado. Porque hoje em dia os líderes acham que eles são os mais importantes dentro da equipe. Não! O líder é aquele que facilita o trabalho da equipe. O líder é aquele que serve, que resolve os problemas que atrapalham o bom andamento do trabalho. O líder é aquele que se aproveita do conhecimento de todos da equipe
para solucionar os problemas e ele é facilitador. Ele está ali para organizar e facilitar o fluxo do trabalho. Só que hoje em dia, porque a pessoa é colocada numa posição de gerente, por exemplo, ele se acha a maior cocada da empresa. Quando na realidade ele não consegue resolver um único problema sequer sem o apoio dos funcionários da equipe. Quando nós estamos em posição de liderança, nós devemos nos colocar submissos a todos os componentes da equipe. Nós temos que servir. Jesus, ele lava os pés de todos os seus discípulos, numa demonstração de que ele é o servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Meu querido, não desanime. E se por acaso você desanimar, não desista. Aumente a sua fé. Se agarre em Jesus. Se agarre nessas palavras que Jesus deixa para nós. E siga em frente. Siga adiante. As bênçãos virão no tempo de Deus, na hora de Deus. A obra é do Senhor e Ele nunca deixará de cumprir as suas promessas sobre nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, seu trabalho, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. E que você seja tremendamente abençoado. Que a sua fé seja fortalecida, quer você seja ou não cristão, mas que você seja tremendamente abençoado. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Medite na palavra de Deus. Tenha um tempo para Deus. Você não vai se arrepender. Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Assine o canal se você quiser. Coloque aqui embaixo os seus comentários, aquilo que você achou. Se você tem alguma sugestão de alguma palavra, alguma coisa que você gostaria de ouvir, coloque aqui embaixo, escreva. Pegue esse vídeo, distribua para todos os seus contatos, coloque ele nas suas redes sociais, seja um missionário de Deus. Ajude a distribuir a palavra de Deus. Que você seja tremendamente abençoado. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.